Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo o João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. João, presente aí o nosso convidado de hoje. Com muito prazer. Hoje a gente está aqui com o Carioca NFT. Carioca que já faz parte lá da DAO há bastante tempo, já é velho da casa, vamos dizer assim, está sempre contribuindo lá com a guilda de escrita, onde mais for possível. E o Carioca, além de tudo, também produz conteúdo, é dev também, então a gente estava até conversando aqui sobre ser dev, como é que é isso. Então, cara, Carioca, seja muito bem-vindo. Se apresente aí melhor, meu cara. Oi, gente, meu nome é Gabriel Nunes, né? O Carioca NFT. Moro aqui no Rio de Janeiro, claro. E eu já sou dev desde 2005, né? Eu fiz faculdade de Ciência da Computação na UFRJ, né? E ali eu comecei a aprender a programar ali em C, C++, Java, tal. Depois eu acabei me especializando em programação web, JavaScript, né? JavaScript PHP. E hoje agora eu tô começando a trabalhar um pouco com contratos inteligentes. Já fiz algumas coleçõezinhas de NFT, alguns tokens aí para teste. E estou começando a trabalhar agora com desenvolvimento de dApps. E tem o nosso canal aí, o Carioca NFT, que é um canal educacional, e eu procuro trazer um pouco sobre o futuro da Web3, ali, as usabilidades, né, que tem para os NFTs, para os contratos inteligentes e tal. Eu trago muito desse conteúdo aí. Ô Carioca, o que você tem achado dessa linguagem de contrato inteligente e Solid comparado aí com JavaScript? Dizem que é parecido, mas na sua visão é parecido ou é totalmente diferente? Cara, me lembra um pouco ali a época que eu estudava um pouquinho do Java, né? Tem muita coisa que já está pronta, que a gente vai puxando aí. Por exemplo, eu vou criar um token ali, eu preciso só puxar o padrão ali do OpenZeppelin, um padrão da Chainlink ou alguma outra coisa assim. Mas quando a gente vai começando a programar, a gente vê que é um pouquinho mais difícil do que parece. Né? A princípio, para quem é dev, olha, pô, mas que linguagem simples, cara. Mas quando você vai mexendo ali, tem que lidar com um erro, aí às vezes na testnet funciona de um jeito, quando vai para a mainnet vai de outro jeito. É um pouquinho difícil. Digamos que é uma linguagem, o Solidity é uma linguagem que ainda está em constante desenvolvimento, né? Toda hora nós temos novos compiladores, toda hora tem alguma coisa nova, um EIP novo que lança. Então é uma coisa que está bem em desenvolvimento ainda. E você tem que sempre estar acompanhando o mercado para não ficar desatualizado, certo? Às vezes é uma coisa de você criar um código hoje e amanhã ele já não está mais funcionando. Ô Carioca, deixa eu te perguntar aqui antes do Curi perguntar para ti. Você disse que programa entrou na faculdade em 2005. 2005. Qual que foi, o que despertou o seu interesse em entrar para a ciência da computação? Você já gostava muito de computador, jogava muito videogame, já era um nerd ali? O que você fazia antes, cara? Cara, era bem por essa área mesmo, cara. Eu tinha um computador em casa, eu comecei a mexer em computador quando eu tinha um 386 em casa. Quem lembra aí do Windows 3.11, aquele bem antigão mesmo, que a gente tinha que digitar ali o Win para poder abrir o Windows, senão você ficava só na tela do DOS. E ali eu comecei a entrar no mundo dos games, né? Os games para Windows na época, os games para DOS ali, sou bem daquela época ali, pegava emulador de Game Boy para DOS, eram umas coisas assim. E como eu gostava muito de mexer ali com aquela tela preta ali, cara, chegou uma época que no meu computador eu não abria mais o Windows para nada. Né? Eu só usava só o DOS para tudo, até para editar texto. Né? E eu comecei a gostar muito daquela coisa e depois quando a gente foi tendo computadores melhores, né? foi avançando, né, a tecnologia, a gente teve o Windows 95, 98, né, o XP, tal, que foi um grande marco aí da computação. Né? Aí naquela época ali eu já estava já completamente inserido no meio da informática e eu, por que não fazer ciência da computação? Eu não tinha a mínima ideia que eu ia aprender programação lá, cara. Eu entrei na faculdade só porque dizia computação e vambora, vamos ver o que é isso. E achou que ia montar e desmontar computador. Não, eu achei que eu ia fazer isso. Cara, e quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a encontrar um monte de gente que já sabia programar e eu, cara, não tenho a mínima ideia nem o que é uma linguagem de programação, o que é um compilador, o que é isso. E foi a matéria, assim, que para mim foi paixão à primeira vista, né? A matéria de programação.
Eu lembro que foi a única que eu tirei 10, assim, não precisei nem entregar o trabalho final do semestre, cara, foi uma coisa bem louca. Mas mesmo assim eu fiz o trabalho que era criar um jogo do Pac-Man do zero. Era, cara, muito, muito louco, muito louco. A partir dali eu deslanchei na programação, cara. Boa, boa. Cara, me diz um pouco como é que foi essa transição sua, assim, de Web 2 para Web 3, de Java para Solidity. Como é que, quando você falou assim, falou, cara, agora eu preciso aprender uma parada nova que talvez não tenha, talvez seja parecido assim, mas de uma forma ou de outra é totalmente diferente do que você via antes, ou também não. Diz pra gente aí. Cara, é uma coisa completamente diferente, porque na Web3 você não tem um sistema, por exemplo, de back-end, né? Eu me especializei muito com back-end em PHP, né? Então eu estava mais focado nos últimos anos aí no PHP e no Python também, né? Que é uma linguagem muito boa para fazer back-end, né? Que é, para quem aí não sabe, é aquela parte do sistema que fica por trás, que ninguém mexe, só o computador ali que gerencia tudo, né? Então, assim, essa parte do back-end, para mim, é o que está pegando mais na Web3, porque tudo do back-end é levado para o contrato inteligente, para o smart contract. Né? E o contrato inteligente ele tem um grande problema, ele não é igual um banco de dados. Né? Por exemplo, você pode sair inserindo o que você quiser ali naquele banco, pegar um post inteiro de um site e colocar naquele banco, não é bem assim. Né? Porque o contrato inteligente ele pega muito pouco espaço de memória, né? Muito pouco espaço que a gente tem ali para poder inserir uns dados num bloco, né? da blockchain. Então você tem que ficar fazendo ali algumas coisas, umas ligações com IPFS e tal. É bem desafiador a gente aprender. Como a gente fala, né? A Web3 está engatinhando ainda, a gente não tem muitas opções. Né? A gente acaba fazendo muitos projetos usando NFT no lugar de banco de dados. É uma coisa mais ou menos assim que a gente usa. É bem desafiador, cara. Eu estou gostando muito. E eu acho que conforme a Web3 for evoluindo, nós vamos vendo assim soluções muito mais interessantes para o que a gente tem hoje, né? Eu estou de olho no Zero Knowledge aí, os ZK Snarks aí que estão já a ponto de lançar, né? Ô, Carioca, e para alguém que quer aprender a programar, por exemplo, Solid, quer aprender a fazer lá seu próprio token ou sua própria coleção de NFT, talvez até começar a desenvolver um dApp. Essa pessoa não tem nenhum conhecimento com programação com outras linguagens. Você diria que é possível chegar e aprender a programar em Solid? Existem cursos aí e tal, gratuitos? Ou você acha que, primeiramente, a pessoa precisa aprender, ter uma noção, programação em outras linguagens para entrar nesse lado de Web3? Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter antes de querer entrar na parte de programação em geral, mesmo que não queira Web3, é a língua inglesa. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma escassez muito grande de cursos de programação mesmo em geral. A gente tem poucos cursos assim que se aprofundam mesmo nas linguagens de programação como a gente tem lá fora. Cara, lá fora é incrível. Eu consegui encontrar, por exemplo, um curso de Solidity, que foi o meu curso introdutório aí, para eu poder começar a entender como é a ideia, né, da programação Web3, 32 horas de duração, um curso gratuito no YouTube, só que todo em inglês. Né? Então, assim, tem muita coisa gratuita boa, muito conteúdo gratuito bom para poder aprender. Infelizmente, o Solidity não é tão bem documentado, não tem tanta gente... assim, quando eu falo não é tão bem documentado, é quando a gente vai comparar com as grandes linguagens de programação aí que a gente vê que já estão já no mercado há muito tempo, né? A gente não tem ainda, por exemplo, uma coisa tão simples, quando você vai programar em PHP, acontece um erro, você copia aquele erro, joga no Google, daqui a pouco você encontra um monte de gente que encontrou o mesmo erro e várias soluções diferentes para poder resolver aquilo. Com o Solidity você já não tem isso. Né? Você vai colocar lá o seu erro lá, você vai encontrar no máximo uma pessoa, se você conseguir encontrar, que está enfrentando aquele problema. Então, assim, é na hora da resolução dos erros, de quebrar a cabeça, que a pessoa vai sentir mais dificuldade. Mas quando a pessoa quer fazer, por exemplo, um NFT, tem muitos projetos legais, inclusive tem um que eu trouxe no meu canal aí durante o mês passado, que é o 721.so, que você consegue montar um contrato inteligente de NFT praticamente sem olhar o código.
né? E quando você sabe programar, você edita uma coisinha ou outra. Estão surgindo muitas ferramentas interessantes para quem é iniciante, para quem não sabe nada ainda. E, cara, se a gente começar a pesquisar, começar a olhar no próprio blog blog, né? Eu falo muito blog, mas no Substack da Bankless HQ, né? Lá a americana, não sei se é americana ou se é. Eu sei que é em inglês. Né? Tem alguns americanos, tem um pessoal aí lá do Reino Unido e tal. Mas lá mesmo a gente encontra muitas ferramentas dessas que a gente pode usar para poder executar coisas da Web3, assim, atividades da Web3 normalmente. Né? E eu acho que a gente está num momento de construção e que nesse momento até os iniciantes estão tendo lugar. É só ter aquela paciência de pesquisar e de entender o inglês. Aí vocês vão conseguir uma coisa legal. Boa. Ô, Carioca, e qual que é a sua opinião sobre essas tentativas de gamificação do processo de aprendizado de Solid, por exemplo? Eu sei que tem um jogo, acho que chama Plants vs alguma coisa, não lembro a segunda parte, mas é que ele tenta basicamente gamificar o aprendizado. Então você vai criando código ali e vai criando o jogo ao mesmo tempo. Claro, não é um jogo rebuscado, não é nada muito complexo, mas para alguma pessoa que tem que começar ali, assim, começar a aprender Solid, ter uma gamificação ali, simplificar as coisas ficarem mais práticas. Você acha que isso é positivo para essas pessoas? Você acha que essas iniciativas são boas e valem a pena insistir nelas? Ou você recomendaria para as pessoas pesquisarem um vídeo mais complexo, uma coisa mais aprofundada, assim? Cara, eu acredito que existe uma escada, né, que tem que ser subida aí, né? Degrau a degrau. Então vai ter um momento que o cara vai estar na base da escada, ele vai precisar dar os primeiros passos dele. E eu acho que a gamificação é um bom caminho, né? Cara, eu já conheci muita gente que gamer de carteirinha aí, desde a época do Super Nintendo, e que decidiu fazer programação porque queria criar um joguinho para ele. Né? Eu sou da época ali, hoje o pessoal não usa muito, mas eu sou da época do RPG Maker, que era um programa para você criar um jogo de RPG estilo Final Fantasy e tal, esses jogos aí da época, né? E, cara, dali saíram muitos desenvolvedores, muitos projetos interessantes e muitas pessoas que saíram daquele básico ali que o RPG Maker oferecia e começaram a entrar em programações, em linguagens de programação mais robustas. Então, assim, eu acho que essa gamificação, cara, é uma coisa muito interessante. Eu cheguei a salvar o link desse projeto aí que você está falando. Esses dias eu salvei aqui. Eu só não tive tempo de analisar ele, mas eu amei a ideia. E eu acho, inclusive, para os meus alunos, eu vou recomendar eles começarem a dar uma mergulhada ali naquele projeto para eles poderem entender um básico de programação. Eu acho que o maior desafio para a pessoa que está começando é ela entender a lógica de programação. E a gamificação ela pode ajudar muito nisso. Eu acho bem legal a ideia. Você acabou de falar aí, alunos. Você dá aula do quê? Cara, eu tô começando, na verdade, hoje, um curso de lógica de programação, né? Eu tô fazendo programação básica aí para um pessoal ali de uma DAO educacional que nós estamos montando, né? Para o pessoal que não tem noção do que é a Web3, né? E hoje seria a primeira aula da EducaDAO, né? Que é essa DAO educacional que a gente está aí desenvolvendo. Ainda estamos no processo de montagem do white paper, mas já temos mais de 200 pessoas já no nosso Discord já. Né? E hoje a gente vai fazer essa aula especial. Na verdade, é a primeira vez aí que eu tô dando aula para alguém. É mais um desafio que eu estou agregando para mim, né? E a gente está querendo montar uma equipe de programadores ali para poder, quando o mercado voltar a subir, os olhos do geral, né? Os olhos de todo mundo começarem a voltar para a Web3 de novo, nós temos pessoas prontas para entrar nesse mercado. Aí estamos começando hoje aí. Bora entrar então no tema de NFTs, Curi? Boa, só para antes da gente entrar em NFT específico, deixa eu pegar só essa frase que o Carioca levantou, da situação do mercado atual, né, cara? A gente sabe que a gente está numa situação de mercado não das melhores favoráveis, e eu queria ouvir, assim, de você, Carioca, quais são suas impressões, tanto micro quanto macro, quanto o que você quiser falar, sobre o que a gente está vivendo no mercado hoje,
E o que você acha que a gente vai ver no próximo ano, vamos dizer assim? Que eu sei que cripto muda muito rápido, então vamos dizer num espaço de tempo mais curto possível que a gente pode ver alguma mudança, porque talvez daqui 2 anos a gente não faça a menor ideia de como é que o mercado esteja. Cara, eu comecei no mercado cripto ali na época de 2018, quando o Bitcoin tinha acabado de desabar ali do topo de 19 mil dólares, né? Então ele estava ali numa faixa de uns 8 mil, eu acho. Foi quando eu comecei a entrar e depois eu percebi que eu já estava entrando num momento de bear market, né? Eu cheguei a ver ali tudo que eu comprei em Bitcoin na época cair abaixo dos 4 mil dólares, foi 3.500 lá. Foi um momento bem interessante ali naquela época. E o que eu aprendi ali é que exatamente o momento de queda é o momento onde a gente tem que aproveitar melhor o mercado, né? É naquele momento ali que a gente vê o pessoal que está entrando no mercado só para poder arrancar dinheiro dos outros começa a ir embora porque não tem dinheiro para ser arrancado mais, né? A gente vê aqueles projetos que são feitos no hype desaparecerem e vão ficando apenas os projetos que nós sabemos que têm longo prazo, né? Na época que eu entrei ali, hoje, eu acho que os únicos projetos que nós temos que continuam aí em alta o Bitcoin, claro, que ainda é o número um, né? Temos o Ethereum, que começou a entregar os contratos inteligentes, a gente viu o nascimento do DeFi e tal, né, nessa época. Né? E umas poucas outras. A Cardano que nunca sai do lugar, mas tá aí até hoje, querendo ou não. Né? E temos aí a Polkadot. Então, assim, esse é um momento de construção do mercado. E é o momento da gente analisar o que realmente faz sentido nesse mercado. O que realmente vai agregar para a descentralização no futuro. Né? Uma crítica que eu tenho ao mercado é que muitas coisas são ligadas a empresas. Qual o problema que a gente tem no mundo descentralizado de nós termos coisas ligadas a muitas empresas? Né? O mercado corporativo, né? É que quando o Estado bate a porta, eles são obrigados a acatar qualquer coisa. Né? Então, eu acho que nesse momento de construção, todo mundo tem que começar a pesquisar os projetos que não são tão sensíveis a uma ação estatal, tão sensíveis a uma coerção, que esses aí é que vão trazer mesmo um crescimento, um lucro no futuro. Né? A gente está vendo aí a Ethereum dando mais um passo gigante em direção à descentralização. A gente está vendo outros projetos também caminhando para isso. E eu acho que é um momento de observar e você aportar um pouco, começar a entrar, molhar o pezinho naquelas coisas que você vê que realmente faz sentido. Sair entrando agora, como a gente fala lá muito no canal do Carioca, né? A gente fala, sair entrando agora comprando um monte de JPEG de macaco não vai adiantar. sem querer falar mal dos Bored, porque eu acho o Bored um projeto top, mas a gente vê que tem muita gente aí que pega o hype dos Bored para criar um monte de macaco aí, NFT, e achar que todo macaco vai valorizar, né? Então é um momento de análise, cara, é um momento de análise. E a gente vai ver aí coisas muito grandes. Eu acredito que pro próximo ano a Web3 vai ganhar tipo assim, uma relevância muito grande no mercado, porque a gente já está vendo sinais de que o mercado está absorvendo a tokenização, está absorvendo as ideias da Web3. Nós acreditamos que o ano que vem as coisas vão estar muito diferentes do que a gente vê hoje. Carioca, vamos falar sobre uma parte que você gosta muito da Web3, que é NFTs. Inclusive é o Carioca NFT. Então ele fala disso, é o que ele mais fala no canal dele, é sobre NFTs. Qual foi o momento que virou a chave na sua cabeça e você realmente conseguiu entender o potencial dos NFTs? E também como que você explica para alguém essa imagem, essa figurinha de um macaco que vale, sei lá, milhões de dólares? Quando, assim, vai explicar para sua mãe, por exemplo. Cara, essa é uma questão interessante. Você falou da minha mãe, que exatamente quando eu falei para ela, não, mãe, eu abri um canal no YouTube aqui, Carioca NFT. Aí ela, que é isso, NFT? Eu falei, não, mãe, é um token não fungível. Não, para, me explica o que é um token. Cara, o pessoal não entende, né? Quem não está envolvido com a linguagem não entende.
Cara, foi o seguinte, ali mais ou menos em abril, se eu não me engano foi em abril, eu fui convidado para poder dar uma palestra, né, no YouTube. Na verdade foi um podcast, né, que eu participei no YouTube, para poder falar um pouco sobre o mercado cripto. E na época tinha tido o hack do Axie Infinity, né, o hack lá na Skynaves. E, cara, naquele momento ali, eu já estava já um pouco envolvido com o Axie Infinity, eu já tinha uma noção mais ou menos do que era o NFT. Só que quando eu fui pesquisar mais a fundo a questão do hack, eu tive que entender alguns termos, né, começar a entender alguns termos que eu não entendia sobre o Web3, e acabei entrando muito nessa área do NFT. Cara, eu saí pesquisando, mas eu pesquisei tanto de NFT que eu olhei, cara, isso daqui é uma coisa fantástica. Então quer dizer que esses axes que eu tenho aqui, claro, se eles estivessem na mainnet, porque agora que eles têm o clubinho próprio deles lá, a Ronin, né, que é uma rede fechada deles lá, mas se esses itens eles estivessem na mainnet e o jogo falisse por causa desse hack, eles seriam meus para sempre. Então, se por um acaso a comunidade olhar, não, tudo bem, o jogo faliu aqui, mas nós temos NFTs, vamos levantar um outro projeto em cima disso aqui. O contrato pertence à rede. Então todo mundo vai poder, qualquer um pode pegar um NFT de qualquer projeto e criar algo em cima dele. Né? Então, cara, quando eu comecei a ver aquilo, principalmente para os jogos, porque, se eu não me engano, os NFTs eles foram criados por causa de jogos e depois começou-se a ver outras funcionalidades que ninguém imaginava. Então quer dizer que eu tenho um token que não pode ser substituído por nada, por nenhum outro. Se eu for fazer um outro token, ele nunca vai ser igual a esse. Eu posso usar esse token como uma identidade digital da minha carteira. Eu posso usar esse token para poder acessar experiências dentro da Web3. E se eu não passar esse token para ninguém, ninguém vai poder acessar o que eu posso acessar. Cara, só começou a explodir na minha cabeça o mundo de possibilidades que um NFT pode trazer. Aí a gente vê também o uso no mundo da arte. Já tem um museu, se eu não me engano, um museu lá da Bélgica. Eu cheguei a falar dele no meu canal um dia, que ele fez um NFT de um quadro chamado Carnaval de Bint, né, que é um quadro famosíssimo lá. E eles fizeram um NFT desse quadro, fracionaram esse NFT e distribuíram para as pessoas poderem comprar e até mesmo um investidor pequeno ter participação no mercado de arte. Né? Aí, a partir daí, a gente vê o pessoal falando de tokenização de imóveis, de certificados em NFT. Né? Nós vemos muito as funcionalidades que o NFT ele pode ter. E, cara, eu vejo que isso daí traz um mundo completamente novo para a tecnologia hoje. Né? Eu acho que o NFT ele desbloqueia coisas que antes não seriam possíveis. Um dos usos que eu mais acho legal, assim, por exemplo, imagina que a pessoa compra um NFT da Netflix que tem uma anuidade e no meio do caminho fala, cara, não tô mais, já vi tudo que eu queria ver na Netflix, não quero, então eu vou vender o meu NFT para uma outra pessoa para ela poder aproveitar o restante. Cara, isso aí a gente não pode fazer hoje, né? E eu acredito que muitos projetos assim, acredito não, eu já tenho visto muitos projetos dentro dessa ideia estando em construção. A gente vê a Tita Network usando, por exemplo, NFT para DRM, né, para fazer o DRM, o direito autoral, né, de vídeos, né, o registro autoral de vídeos. Cara, e eu vejo que isso daí é o que faltava para a Web3, para os contratos inteligentes poderem ganhar funcionalidades que antes não tinham como ter. Eu acho fantástico, cara. E aí foi aí que eu olhei, cara, não interessa, agora eu vou fazer um canal focado só nisso, e muita gente me criticando, falou, não, cara, bota cripto carioca, que aí você pode falar de tudo. Falei, não, cara, eu vou nos NFTs. De cripto tem muita gente que fala aí, de Bitcoin, de mercado, mostra gráfico na tela. Não, eu vou falar de usabilidade. Isso aqui pra mim que é o futuro. Entendeu? E aí foi aí que nasceu o Carioca NFT. Boa, boa. Carioca, e deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que eu fico também muito intrigado. Se você acredita que daqui a alguns anos a gente vai, por exemplo, comprar um ingresso de cinema em NFT, a gente vai, sei lá, reservar um restaurante para um jantar em NFT, a gente vai comprar passagem aérea em NFT, isso talvez não seja nem futuro, talvez seja um presente, ou você acha que essas coisas ainda vão ficar assim, um pouco dissociadas do comum?
Qual que é a sua visão sobre o futuro dos NFTs? Você acha que os NFTs vão falir os cartórios? Só uma dentro aí. Cara, assim, nós no mundo libertário, né, a gente tem uma utopia muito grande aí com relação a muitas coisas, né? Por exemplo, você acha que a criptomoeda vai substituir a moeda fiat? Não. O DeFi vai substituir o banco? Não, não vai. O IPFS vai substituir o que a gente tem aí na Web 2 normal? Não, não vai, cara, não vai. Mas o que a gente vai ter é um meio híbrido, né? Hoje nós já temos empresas que estão já começando com o processo de vender passagens aéreas em NFT. Nós já temos shows, até aqui no Brasil mesmo, o Milton Nascimento já fez um show que os ingressos foram vendidos em NFT. Houveram os ingressos normais, houveram os ingressos em NFT. Né? E quem comprou o ingresso NFT teve uma entrada numa comunidade lá dele, tem algumas vantagens lá. Eu não sei muito bem como que está a comunidade dele, mas isso já está acontecendo. Ingresso de cinema, cara, eu acredito, cara, que tudo vai englobar o NFT, né? Até mesmo a questão dos cartórios. Que vai matar o cartório? Não vai, porque sempre tem um jeito do pessoal dar uma mordidinha ali, sempre tem uma galera que, não quero fazer carteira, não quero, não sei o quê. Vai ser uma transição muito lenta. Eu acredito que no futuro tudo vai englobar a tokenização. Tá? Eu acredito que o mercado financeiro vai ser tokenizado. A gente não vai ter mais o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional. Vai ser tudo uma coisa só. Eu acredito que os cartórios eles vão começar sim a trabalhar com tokenização em blockchain. Isso já está sendo trabalhado, já está sendo montado. Os sistemas governamentais, tudo. Né? Eu vejo que o que a gente vai ter no futuro é opção. Eu posso escolher ter os meus ativos dentro de uma plataforma centralizada, dentro de um banco, dentro de uma corretora, ou eu posso escolher guardar na minha carteira e eu mesmo tenho a posse da minha chave, eu mesmo tenho a posse dos meus ativos. Isso daí é que eu acredito para o futuro. Entendeu? Mas essas funcionalidades aí já está começando a acontecer. E com a informatização, com a gente vendo as pessoas sendo mais abertas, né, para os meios digitais, é bem provável que futuramente ingressos de cinema, ingressos de eventos já não sejam mais em papel, já não sejam mais em e-mail. Eu acredito que tudo vai englobar, vai ser transferido para o NFT. Mas é questão de tempo. A gente vai ver um meio híbrido aí por uns bons anos ainda. Realmente, é questão de tempo mesmo, porque são gerações. Imagina uma pessoa que está nascendo agora, nasceu já com a tecnologia, para ele vai ser algo normal, mas quando você tenta explicar a tecnologia para alguém que já é mais velho, mais antigo, que passou por várias outras tecnologias, para ele é algo de outro mundo. Então, realmente, é questão de tempo mesmo. Carioca, e sobre as coleções de PFP e coleções em geral de NFTs, qual é o valor que você vê nisso e como que você pode comparar com algo físico, assim, que existe já hoje? Assim, beleza, por que tem valor nessas coleções? Cara, eu acho uma coisa muito interessante. Na época, por exemplo, quando eu olhava para NFT, a primeira coisa que me vinha à mente eram os CryptoPunks e os Bored Apes, né? E eu olhava, eu não entendia ainda muito bem o que era o NFT, né? Eu olhava para aquilo e olhava, cara, isso aqui tem o quê? É uma arte digital e as pessoas estão gastando milhões com uma figurinha dessa. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? Aí por isso que veio aí esse papo aí dos overpriced JPEGs, né? Que tem até um podcast na Bankless Redkill que tem esse nome, né? E, cara, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, que o cara não comprava, na verdade, um PFP, um Profile Picture, né? Ele não comprava uma figurinha apenas, ele comprava um acesso. E aquele acesso fazia com que ele fizesse parte de um nicho, de uma comunidade. A gente sabe que o ser humano ele é um animal social, né? Isso aí, quem estudou aí sociologia ouviu muito isso, né? Estudou sociologia na escola, tal. O ser humano é um animal social. Ele gosta de ter aquele senso de pertencimento a alguma coisa. Então, quando você cria uma coleção de NFT e você tem pessoas que se identificam com aquela arte, que se identificam com a comunidade, que se identificam com as atividades que estão sendo feitas ali, você está criando ali um nicho
para que as pessoas se sintam pertencentes a algo, né? E eu acho que o NFT ele veio nessa pegada de dar o acesso para a pessoa a uma comunidade onde ela vai encontrar pessoas que têm um pensamento parecido com ela, que têm visões parecidas, uma visão de mundo semelhante. E ali ela vai começar a participar de atividades que têm a ver com aquilo que ela acredita da vida. Isso daí é uma coisa muito interessante. Existe a questão do colecionável, né? Tipo, eu olhei, por exemplo, o próprio PFP Supply Call do Timbalabush, né? Cara, eu achei muito legal a arte, eu comprei somente pelo que eu achava mesmo. Cara, vou começar a usar meu PFP Supply na Bankless. Né? Porque eu vejo todo mundo tem, quero também entrar no clubinho do PFP. Legal. Mas tem muitas outras coisas por trás ali dessa questão né, de você comprar um PFP, né? Essa questão do pertencimento eu acho que é o mais importante. E eu acredito que aos poucos, né, as pessoas vão começando a perceber esse mundo, né, das comunidades NFT, e elas vão começando a querer fazer parte também, querendo ter pessoas ali para elas conversarem, para elas estarem junto. Né? Eu faço parte de pelo menos umas 3 ou 4 comunidades de NFT. Infelizmente ainda não é um Bored da vida, não é um mutante, mas são comunidades ali onde nós conversamos coisas que batem aí, né, que batem as ideias, né, que as ideias estão, como o pessoal começar a falar, o santo combina, né, como fala aqui no Rio de Janeiro. Né, eu acho bem interessante esse movimento. Ô, Carioca, e deixa eu te perguntar uma coisa também que eu tô vendo muito sobre esses tempos e tô refletindo bastante, né? A gente sabe que a gente está vendo várias empresas entrando nesse mundo Web3, metaverso, muitas delas por meio dos NFTs. Recentemente, inclusive, a gente viu o Rock in Rio fazendo algum tipo de ação nesse sentido. Algumas ações são positivas, outras ações são negativas. Mas na sua visão, qual que é o principal quesito que as empresas, grandes empresas, estão errando ou fazendo de modo sem conhecimento, vamos dizer assim, quando os assuntos são NFTs? Porque a gente vê muitas empresas entrando nesse mercado meio só para ganhar dinheiro, ou só para falar que está aqui dentro, né, cara? Não para construir alguma coisa. Você concorda que algumas empresas ainda estão tendo esse ponto de falha que pode estar muitas vezes até atrasando elas do que provendo vantagens? Sim, eu acho que tem muita empresa, Curi, que tá entrando assim nessa questão de, cara, tá dando dinheiro, vamos embora fazer. Né? Eu tenho até um amigo aí que ele trabalha em vários ramos, em várias coisas, tem várias empresas, e ele entrou em contato comigo e falou assim, ô, Gabriel, me diz aí, esse negócio de NFT aí, tô vendo uma galera ganhando uma grana com isso, como é que eu faço aí para poder começar a comprar uns NFT? Eu falei, cara, não é bem assim. Né? Eu acho que o que as empresas estão errando é na questão de querer usar o NFT somente como especulação. Usar NFT para especulação é um erro. É claro que a gente vê, às vezes, alguns projetos, né, como, por exemplo, Bored Ape. Eu duvido que alguém que faça parte da comunidade nunca pensou em fazer uma especulação em cima de um Bored. Você vai lá nos sites de fracionamento de NFT, o fracionamento existe basicamente para isso, para você especular o preço. Né? Mas eu acho que essas empresas elas estão errando de achar que é só isso. Então, se elas venderem um NFT e ele não desbloquear nenhuma vantagem para as pessoas, para que a pessoa vai gastar dinheiro com aquilo? Se eu não vou fazer parte de nada, eu não vou ganhar nada, não vou ter nenhum benefício, então para que eu estou nesse clube? Se o clube é igual o Velho Oeste lá, que você entra na comunidade e você vê ali aquela bolinha de palha girando lá, não tem nenhuma atividade, não tem nada, então não faz sentido. Né? Eu acho que eles precisam entender o que está por trás do movimento e o que faz com que as pessoas se interessem pelos NFTs. Para eles poderem criar comunidades, para eles poderem criar, né, experiências que venham levar os usuários a se interessarem. E aí o dinheiro vai vir por consequência. Né? É isso que eu entendo. A gente tem um bom exemplo das comunidades de jogos, por exemplo. Eu sou jogador de Pokémon, é porque não está dando para ver aqui, mas eu tenho ali uma Pokébola. Eu sou jogador de Pokémon desde criança. Eu acompanhei todo o desenvolvimento aí e tal da franquia, né? Cara, se existisse uma comunidade de Pokémon onde eu pudesse pegar Pokémons em NFT, eu acharia fantástico. E tem uma empresa por trás. Tem, uma empresa multimilionária, que é a Nintendo, tem a Game Freak, né? Já saiu das mãos até da Game Freak, mas tá lá a Game Freak.
As empresas estão ganhando dinheiro com isso, né? Só que eles precisam fazer. É uma comunidade que é muito boa se tiver um NFT que dê mais vantagens para quem está ali. Puxa, cara, vai ser fantástico. Imagina você, por exemplo, um jogo como Pokémon, que muita gente conhece aí. Você poder treinar o seu Pokémon ali no jogo e você vender para o pessoal que faz campeonato. Isso aí seria, cara, uma coisa louca. A gente já fez isso no Black Market, né, do Nintendo 3DS, né? Mas se isso pudesse ser feito de uma maneira dentro das normas da empresa, pô, seria fantástico. Então eu acho que as empresas elas têm que parar de olhar um pouco para si e elas têm que olhar mais para a comunidade. Fazendo isso, elas vão ter o retorno que elas esperam. É isso que eu penso. Eu concordo com você, 100%. Tocando no assunto de gaming, muitos gamers estão criticando os jogos sendo construídos em blockchain, usando a tecnologia de NFTs. Você, como um gamer nato, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é uma coisa legal ou você não vê vantagem nos jogos em NFT? Cara, eu acho que o jogo, especialmente os jogos online, que hoje eu acho que quase não tem mais jogo offline, né? Os jogos online, eles existem para os NFTs e os NFTs existem para eles. Eu acho que são duas coisas que conversam muito bem. Especialmente esses jogos onde você tem itens customizáveis, né? A gente tem hoje aí um jogo que eu não entrei muito, mas a gente tem aí o Fortnite, tem aquele outro que eu tenho, o meu irmão, ele é jogador profissional, o Mobile LOL, né? Existe todo um mercado de itens ali que também acontece no black market ali, né? No mercado negro ali por trás dos panos, porque se a empresa descobre, a conta deles é banida. Eu acho que os NFTs eles vieram para trazer a pegada de mercado para os jogos. Eles vieram para facilitar os jogadores a muita coisa. Se hoje eu tenho um jogo em blockchain, como até dei o exemplo lá do que eu entendi do Axie Infinity na época, se hoje eu tenho um jogo em blockchain e esse jogo é abandonado pela empresa, mas a comunidade ali, por exemplo, quem é da época lá do Super Nintendo, quem é da época do World of Warcraft, entendeu? Pô, eu jogava o World of Warcraft, cara, ficava até a madrugada. E o jogo foi abandonado, só a comunidade ali que continua jogando, né? Eu tô falando do antigo, né? Do antigo. Tem muitos outros jogos também que a empresa não dá a mínima, mas a comunidade continua. O Counter-Strike ele começou como um mod feito pela comunidade. Hoje é um jogo oficial. A gente tem aí o CSGO, né? Tem campeonatos aí ao redor do mundo. Então, assim, a empresa de jogos que abraçar o NFT, ela vai trazer um legado para ela que nunca vai morrer. E eu acho que os gamers eles têm que começar a olhar para isso. O que os gamers não devem estar entendendo foi a febre dos jogos blockchain que a gente teve no último ano. Que muitos jogos nasceram, cresceram e morreram em questão de meses. Teve gente que ganhou aí 2, 3 vezes o capital que investiu no jogo e teve gente que saiu pobre. Então isso daí fez com que os games, a comunidade gamer olhasse para os NFTs assim de uma maneira negativa, porque não entenderam o que tem por trás. Agora, se um jogo de cartas grande como Magic the Gathering, por exemplo, ou mesmo o Pokémon Card Game, né, eles olharem, por exemplo, com o que está acontecendo com jogos como Gods Unchained, eles vão entender o quanto que o mercado de NFT pode ajudar a crescer os games, a crescer a comunidade, trazer mais vantagens para a comunidade. Eu acho que os gamers têm que voltar sim para o NFT, cara. Eles não estão entendendo ainda o que é. Estão enxergando apenas como uma especulação e como uma comunidade tóxica. Quando eles entenderem o que tem por trás, eles vão implorar para os jogos preferidos deles partirem para NFT. Inclusive o Ethereum lá, o Vitalik diz que jogando Warcraft falou, pô, eu não consigo ter meus itens, aí ele meio que dali teve a ideia de criar a blockchain do Ethereum. Mas muito interessante. Carioca, tem alguma coisa que você queria adicionar que a gente não te perguntou, que você queria falar para a nossa audiência, para o pessoal da Bankless relacionado a esse mercado? Sim, eu acho que
até estava meio embutido no que eu falei, mas é uma coisa que vale sempre a pena a gente trazer, né? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com os hypes. Temos que tomar muito cuidado com os hypes e entender que a tecnologia da blockchain, ela não veio somente para poder fazer um monte de milionário. Quando você entende isso, né, você entende que, por exemplo, você ter Bitcoin e Ethereum na sua carteira, não é que você está guardando alguma coisa que amanhã você vai ter 200 mil vezes ali o que tem ali, o que você tem na carteira. Você está se protegendo. Né? Você está se protegendo. Quando você faz você cria uma música e você faz um NFT dessa música, você está protegendo a sua obra de arte de alguém ir lá e registrar ela antes de você. Porque se alguém registrar, você tem um registro em blockchain dizendo aqui, cara, olha só, eu fiz essa música primeiro. Se você é um escritor, como eu estou escrevendo um livro, o primeiro capítulo do livro, eu já tenho 9 capítulos escritos, o primeiro capítulo já é um NFT. Porque se amanhã alguém quiser fazer uma história parecida, tendo lido a minha história, eu já vou ter como provar. Não, olha só, eu registrei em blockchain aqui, tem aqui o timestamp da blockchain, mostrando qual foi o dia, qual foi o mês e o ano onde eu registrei isso. Né? Então, não entendam o movimento da Web3 como uma especulação. Entenda o que tem por trás de cada projeto, o que tem por trás de cada tecnologia, o que cada tecnologia entrega, o que ela pode desbloquear para você. O Bitcoin dentro da minha carteira, o Ethereum dentro da minha carteira, da minha Trezorzinha aqui, ó, que eu não largo por nada. Os NFTs que eu tenho aqui, eles são meus e ninguém pode pegar. A não ser que eu queira dar a chave do meu cofre para alguém. Então o mercado Web3 ele traz de volta a posse daquilo que deveria ser seu. O seu dinheiro, os seus dados e os seus ativos. Então, gente, entenda o mercado Web3 como isso. Entenda o NFT como isso, como uma chave. Né? O Tim Balabush ele fez uma vez uma imersão ali na Bankless, falando sobre carteiras Web3, e ele falou que a gente comete um erro muito grande chamando as carteiras de carteiras. Elas, na verdade, deveriam se chamar chaveiros. Porque elas desbloqueiam, elas trancam e elas dão acesso para coisas que a gente não poderia ter se não tivesse elas. Então, o meu recado aqui é basicamente esse. O Web3 é a revolução. Não é só uma maneira de você ficar rico da noite pro dia. Pode acontecer, né? A gente não sabe. Pode acontecer. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais, Carioca? Ó, eu tenho o meu ENS aqui embaixo, né, o cariocanft.eth. Ali você pode encontrar as minhas redes sociais, eu deixei registrado ali nele. Mas eu tô no Instagram, carioca.nft, né? E tem um canal no YouTube também, o Carioca NFT, que você vai ver lá um PFP personalizado lá que eu criei, que é a minha imagem de avatar. Se você entrar no meu Instagram, você vai encontrar já os links para tudo. Então, carioca.nft é onde eu mais respondo ali. Vocês podem até mandar um direct se quiserem saber de alguma coisa, quiserem participar de algum curso aí, alguma coisa que a gente está fazendo. Ou até os produtos que a gente faz aí, que a gente cria para a Web3. Você pode saber mais ali. Muito obrigado. Carioca, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast hoje. Confesso que foi uma mega de uma aula. Está aprovado como professor aí de educação Web3. Tá aprovado aqui pelo Curi, por mim e pela Nação Bankless. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. Esperamos que no futuro a gente grave mais um episódio, mais um update desse mercado de NFTs que eu também acho fantástico. Não, beleza. Quando for pra gente comentar alguma notícia aí, qualquer coisa, tô à disposição para poder participar. É isso aí. Valeu, Carioca. Um abraço. Estamos de volta para a segunda parte do episódio, onde eu e o João Curi falamos das notícias mais quentes que aconteceram na semana. Mas antes a gente vai falar dos preços. Dessa vez a gente não esqueceu, Curi. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com você, para você atualizar a gente o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Inclusive, no momento dessa gravação,
o preço dos ativos caíram, né, na manhã, acho que foi ontem, caiu por conta do anúncio dos Feds lá, dos Feds americanos subiram a taxa de juros, mas já viu que está subindo de novo. Ou seja, continuamos no mercado caranguejo. Atualiza aí no preço, Curi. Exatamente, exatamente. O Bitcoin agora está valendo $19.397, caindo cerca de 2, 3% ali no semanal. Ethereum também está mais ou menos na mesma pegada, tá hoje na casa dos $1.295, chegou a bater 1.190 hoje pela manhã, também tendo uma queda aí de 4% na semana. Mas no fim do dia, igual o Galf mencionou, a gente está no mercado caranguejo, tem hora que sobe, tem hora que desce, e o negócio é aproveitar as oportunidades que o mercado oferece para a gente, também sempre respeitando e sabendo que esses momentos de consolidação são extremamente importantes para lá na frente a gente ver um movimento maior, uma volatilidade maior, né? Essas quedas bruscas no mercado, assim, são os traders que estão tradando as notícias e muito influenciado por bots também. O que tem de bot tradando ali 24 horas? Porque cripto trada 24 horas, você consegue negociar 24 horas. Então, muita gente usa os bots e aí vai com a notícia. A notícia veio, começa a vender. Mas, assim, o preço está estável. E também ao Ether, depende... Vale dizer sobre do Ultrasound Money. Muito se dá conta disso, que está estabilizando o preço. Isso é interessante. Acho que esse aqui é o bottom. Acho que não cai mais não, Curi. Pô, se cair mais que isso aí, eu vou ter que dar um win em Guelph. Então, hoje eu comprei, Exatamente. inclusive, hoje eu comprei um pouquinho de Ethereum, comprei Bitcoin também. Então, agora eu tô acreditando também que a gente tá chegando nesse bottom aí, viu? Bom, próxima notícia aqui pelo Defiant. Seven Bored Apes worth 700k stolen, ou seja, 7 Bored Apes que valem $700 mil foram roubados. Cara, como que o cara dá uma mancada dessa, hein? De deixar roubar 7 Bored Apes. O mínimo que elas fazer é deixar isso em carteira separada, né, cara? O mínimo do mínimo do mínimo, né? Brincadeira, viu? Brincadeira, velho. A vítima foi enganada por um granting approval, ou seja, um contrato de aprovação de grants. Mandaram para ele provavelmente algum link, o cara clicou, perdeu a carteira. Aí foi muito noob, né? Então, esse mundo de Web3 tem que tomar cuidado. Você não pode clicar em qualquer link que te mandam, não. A gente falou já no passado que os caras hackearam lá o Ronin Bridge com um link também, um PDF que o cara baixou, o computador foi infectado e os caras conseguiram ter acesso às carteiras. Pessoal, tem que melhorar a segurança do mundo cripto aí. Empresas, devs, fiquem atentos. Outra notícia pelo Defiant. A Tether eliminou qualquer commercial paper das reservas. Agora eles só estão investidos em Treasury Bills americanos. A questão toda, Gaspar, que eu fiquei pensando é até que ponto a gente pode acreditar nisso também, né? A gente não tem nenhuma transparência na Não Tether. tem aquela empresa que estava fazendo a auditabilidade. Como que é? Auditando a Auditoria. Tether. É a auditoria da Tether. Mas não tem nada público, né, cara? Então, assim, até que ponto a gente pode acreditar numa empresa que só assina ali falando que a Tether tem XYZ, né? Diferentemente da Circle, por exemplo, que apesar de também ser centralizada, pelo menos já publicou o balanço realmente demonstrando quais são suas reservas. Então, Eles são regulamentados pelos Estados Unidos, então eles têm que mostrar. A Tether não é, né? A Tether é do mundão aí, então é mais complicado, é difícil de confiar. Inclusive, você gravou um vídeo falando da Tether, explicando exatamente quais são os riscos, os perigos ali que envolvem a Tether, né? Exato. Aí se a gente parar para analisar tudo mesmo, tem muita coisa sketch, muita coisa estranha e no mínimo... Qual é a tradução de sketch? Não você não vai pensar só em português. Esse mundo Web3 é difícil. Não dá. Sketch Enfim, é meio escura, né? Obscura ali. Isso, muita coisa obscura ali por trás que quando você para analisar mesmo, se você for a fundo nisso, você fala, mano, não faz sentido ter Tether, nem pensar em ter Tether. Quando a gente pega Tether, a primeira coisa que faz é swap por outra stablecoin, que seja o SDC ou então até mesmo o DAI. Boa. Cara, a Arbitrum anunciou que fez um merge ali com a Prime Labs. Prime Labs é o time por trás do maior cliente da Ethereum de consensus, que é o Prism. Ou seja, hoje, para você validar um node do Ethereum, você tem Execution Layer
e a Consensus Layer, você precisa ter os dois. E aí esse time que desenvolve esse software que chama Prism. A maioria dos validadores da rede do Ethereum usam o Prism, que é o mais safe, é o mais top, é o mais seguro, e eles uniram forças agora com a Arbitrum. Quem tava bullish com a Arbitrum, o Curi tava bullish com a Arbitrum, agora você pode ficar ainda mais bullish com a Arbitrum, porque os caras compraram a Prime Labs, o Prime Labs tem devs ali, cara, sensacional. A Arbitrum não para não, filho. A Arbitrum não para não. Dizem que o melhor joint, a melhor merge que teve de um Layer 1 e um Layer 2. Inclusive o David postou no Twitter, a blockchain comprando client do Ethereum. Isso é possível? Ninguém achou que isso era possível, mas sim, é possível. Eu acho que isso vai ser mais comum daqui para frente. Times maiores vão começar a comprar times menores, fazer acquisition ali de times menores para unir forças mesmo, porque às vezes um time de algum, sei lá, um client, whatever, é muito pequeno, não tem muita adoção, mas o time é muito bom e acaba morrendo porque não tem usuários. Afinal, toda essa tecnologia depende de pessoas. Se não houver pessoas, não existe tecnologia. E faz total sentido. E por isso que eu acho que no futuro, mais e mais, a gente vai ver mais coisas assim, mais empresas comprando outras dentro do universo cripto. Curi, outra notícia aqui que aconteceu essa semana, a Coin Center diz que a administração do Biden, né, o presidente americano, está criminalizando open source code. Inclusive, eles estão unindo forças ali, processando o departamento do Treasury americano. E olha só quem que tá processando, quem que entrou junto nessa fita aí? O David Hoffman, que é o fundador da Bankless HQ. Ele também está processando a Janet Yellen, que é a ministra lá do Treasury, né? A ministra do Treasury. Por que ele está protestando isso? Por que ele está processando, o Treasury americano? Ele diz aqui que ele, por ter usado o Tornado Cash, ele foi forçado a fazer um report, né, todos os anos, afirmando que ele não é um criminal, que ele não é um criminoso. E, sem dúvida, ele não é um criminoso. Ele simplesmente usou um software open source. E aí? Cara, é a guerra guerra cripto e governo tá começando, né, cara? Acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa nesse sentido surgindo e desenvolvendo. E a gente vai ver uma guerra de poder, cara, porque no fim do dia a gente sabe que muitas dessas questões jurídicas também acabam sendo influência, acabam sendo politicagem. Então, vamos ver até que ponto a própria justiça é uma justiça neutra para os preceitos que eles pregam. Vai ser bem intrigante ver esse desenvolvimento, viu, cara? Exatamente. Toda a comunidade cripto está apoiando essa medida. Poxa, a gente não pode ficar quieto e deixar que censurem um protocolo open source, ou seja, um código open source. Até ontem está na lei que é free speech, que é liberdade de expressão. E quando você começa a passar dos limites do que diz na lei, aí é problema. Então a gente todo mundo está apoiando essa medida e boa sorte aí para o David. Em breve a gente vai trazer atualização do que está acontecendo aí. Mas vamos lá. Falando em processar, a semana passada, não lembro se a gente reportou aqui, mas a CFTC, que é o órgão regulador de commodities nos Estados Unidos, estava processando a OakDAO por dizerem que era uma security, que eles estavam ofertando produtos proibidos, como de leverage, produtos de derivativos. E, né, eles falaram, não, vocês estão fazendo algo errado. E por ser uma DAO, né, eles não têm uma empresa, não tem uma empresa por trás, uma LLC por trás, eles estavam querendo processar todo mundo que estava votando na governança dessa DAO. E se esse processo fosse adiante, ia causar um grande problema para a indústria, porque o que tem de DAO hoje é surreal. Então, todo mundo ficou, cara, como isso? Como que é possível isso? Como que não é possível? Enfim, só dando um update aqui, a OakDAO, o pessoal da OakDAO, arrecadou dinheiro dentro da comunidade também. Eles entraram com recurso e pediram a um juiz federal para reconsiderar esse processo
e dizendo que o que a CFTC fez não foi válido. A CFTC usou como argumento: entrei aí no Discord de vocês, no fórum, vi as conversas e agora a gente vai processar. Ou seja, né, eles resumiram tudo que isso é uma boa notícia. Eles não conseguiram parar o processo para ter o recurso ali revisto, enfim. Foi bem interessante. E quem quiser se aprofundar mais, é só entrar aqui no DeFi Education Fund que vocês vão conseguir encontrar todo o processo aqui. Quem gosta disso, né, os advogados de plantão aí. Mas bem interessante isso. Pelo menos até agora as DAOs podem estar de boa, seguras aí, Curi. Não precisa se preocupar, viu? É complicado esse assunto também. Hoje a gente tá trazendo só coisa treta, né, cara? Porque DAOs, regulação, isso aí dá um podcast inteiro só com esse assunto pra gente desenvolver depois. Exato. Bom, mais uma notícia aqui. Bom, não é bem uma notícia, mas esse aqui é a front-end da Uniswap. Eles atualizaram a front-end, melhoraram, fizeram melhorias aqui na front-end. Parece que não mudou nada, mas mudou. Agora eles têm uma search tokens aqui, ó. Eles não tinham isso daqui antes. Agora você pode olhar aqui os tokens populares, aqui o que estão aqui. Tem também essa flechinha aqui que indica que é um token válido. E eles lançaram isso, é uma melhoria na front-end da Uniswap. O pessoal reclamava muito que era difícil. Lembra da Uniswap V3? Você entrava e falava, pô, difícil e tal. Agora como é que ficou mais bonitinho? Tá bem mais intuitivo, bem mais simples, mais fácil de você mexer aqui com o protocolo. Boa. Então vamos avançar aqui, Curi. OpenSea, essa notícia foi você que trouxe. OpenSea Marketplace também lança na Avalanche Blockchain. Cara, vou ser bem sincero contigo, eu não sabia nem que na Avalanche tinha NFT, mas Não, tem, pô. Tem NFT. E inclusive é uma das blockchains que mais tem volume de transação NFT. Assim, ô louco. Ethereum Sabia é disso não, disparadamente o número 1, 95%. Aí tem lá, acho que é Tezos, Tron, I don't know, tipo umas outras blockchains aí. Mas a Avalanche tá ali no top 10 ali, assim, tipo, de NFTs. Boa. Eu que não acompanho muito a rede, mas o OpenSea tá dominando tudo, cara. Não sei se isso é positivo, se isso é negativo, mas parece que o OpenSea tá fechando uma série de parcerias aí. Faz umas 2 semanas anunciou parceria com a Arbitrum, uma semana atrás com a Optimus, agora com a Avalanche. O OpenSea tá querendo realmente aparecer em todas as redes possíveis. Então, talvez isso seja até bom pelo menos para o usuário, que vai conseguir ver todos os NFTs deles reunidos em um só lugar. Então, tudo tem seu lado positivo e negativo, né, cara? Agora, se o OpenSea vai ficar descentralizado um dia, isso a gente não sabe. Isso aí é um grande problema também. Mas assim, lançar na Avalanche, eu não sei se diferencia muito de você mintar ou comprar um NFT na Polygon, por exemplo. Eles são, para mim, é uma sidechain, eles têm a própria segurança deles, que é muito inferior que a Polygon, por exemplo, ou que a Ethereum. Então, quando comprar um NFT, dependendo do valor, né, não vale a pena você comprar numa blockchain que é mais centralizada, tem risco ali de censura. Então tem que tomar esses cuidados aí. A próxima notícia que eu trouxe aqui, Curei, eu achei isso aqui bem interessante. A rede do Ethereum viu agora no mês de setembro, outubro, teve o maior dia, né, que teve mais carteiras novas criadas no ano de 2022. Se eu não me engano, foram 135.780 novas carteiras, novos endereços criados em um único dia ali, num sábado, no mês, eu não lembro agora que dia que foi. Isso no bear market ainda, hein? No bear market. No bear market. Então, assim, olha só o gráfico aqui, ó. Pum, teve uma disparada aqui. Eu não sei se foram as conferências, né? Deve acontecendo, o Vitalik falando ali, Ether Bogotá, Ether para todo lado acontecendo. Muita gente criou novas carteiras ali. E não quer dizer que novas carteiras significa novos usuários, porque até mesmo você pode ter várias e várias carteiras. Mas foi interessante ver isso aqui, porque é um sinal positivo, é um sinal que a rede está ganhando mais adoção, está ganhando novos usuários. Enfim, é bem positivo essa notícia. Trouxe. E por fim aqui, Curi. Não, essa não é a última notícia, mas eu trouxe aqui que a gente não falou. A Binance foi hackeada. E o que aconteceu? O que eles fizeram? Fala aí pra gente quando eles viram que estavam sendo hackeados.
Cara, eles simplesmente pausaram a blockchain. Vamos pausar a Apertaram o blockchain? pause ali no Vamos. controle. Falaram Apertaram assim, o peraí, pause no vamos controle pausar. remoto. Simplesmente isso, né? E eu acho engraçado, Guilherme, porque eu recebi algumas mensagens no Instagram, assim que eu soube disso eu postei, né? Porque eu achei um absurdo sem tamanho, né? E eu vi algumas pessoas no Instagram falando, não, porque a rede é centralizada, isso é ótimo, que eles vão conseguir resolver o problema mais rápido. Não, a rede é centralizada, graças a Deus eles conseguiram pausar para evitar mais problemas. E aí eu nem respondi, cara, porque eu fiquei chateado. E aí eu me perguntei muito assim, será que essas pessoas realmente sabem o porquê que a blockchain existe, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Eu sei que situações assim não são positivas, né, cara? Mas falar que o problema vai ser resolvido mais fácil com a rede centralizada, para mim, isso aí é uma grande red flag, né, cara? Isso pode até acontecer porque a rede é centralizada, mas o fato da rede ser centralizada traz tanto mais fragilidade para o ecossistema e para as próprias pessoas que têm seu dinheiro lá dentro, que isso não devia ser nenhuma coisa que se fala, cara. A rede ser centralizada devia ser algo totalmente repugnante para todo mundo no ecossistema. E a Binance é um maior exemplo disso. Uma rede que tem muita movimentação, tem muito projeto sendo criado, mas na minha visão, quando você realmente amadurece dentro do ecossistema, você percebe que a maioria das coisas que são criadas dentro da Binance são coisas que não são valorizadas ou não deveriam São ser esquema. valorizadas. Igual o Tim fala que é tudo Exatamente. esquema. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, Guilherme. Mas é muita coisa que, cara, muito projeto saindo na Binance, é projeto que pampa lá, o pessoal fala, porque não tem interação com os Estados Unidos. A Binance não pode, não existe nos Estados Unidos, então eles acabam enganando o pessoal e falar, vamos criar um projeto aqui, um joguinho, compra o token, depois dá um rug pull em todo mundo. A Binance é o que mais tem esses golpes de rug pull. E esse hack mostra a fragilidade da blockchain, ou seja, foi hackeado. O que eles fizeram? Vamos pausar a chain. Agora, você põe num outro cenário. Imagine que, sei lá, um governo ordena que a Binance, por ser centralizada, pause as transações, ou então cancele a sua conta, ou então frisa suas carteiras. Isso é totalmente plausível, isso é possível. Por isso que a gente está tentando criar algo neutro, né? Como a Ethereum é uma blockchain neutra, o Bitcoin é uma blockchain neutra, que ninguém tem um controle dela. Nesse caso aí, quem tem o controle é o CZ, que é o fundador da blockchain. Então, isso é bem aterrorizante mesmo, Okuri. Exatamente. Aterrorizante e assustador ver o pessoal ainda usando a blockchain. Outra notícia que eu trouxe aqui pela Bloomberg, o criador da Yuga, o criador da Bored Apes, né, o Yuga Labs, eles estão sendo, talvez eles vão ser processados por oferecer security não registrada. Ou seja, o fato deles terem criado uma das maiores coleções de NFTs, eles criaram a coleção, lançaram um token, e agora o governo está indo atrás para processar e dizer que eles foram aí uma ação, né? Lançaram ali uma ação sem registro. Você concorda com isso? Você acha que eles são um unregistered offering? Cara, assim, depende. Eu acho que talvez na prática dos Estados Unidos, talvez eu concorde. Na prática, assim, da regulamentação dos Estados Unidos, talvez eu concorde que sim. Mas eu acho que tem que ver muita coisa por trás, como, por exemplo, onde que a oferta foi estruturada. Provavelmente, não é possível. Eu não acho que eles fizeram uma oferta sem nenhum tipo de blindagem relacionada a ilhas, qualquer tipo de paraísos fiscais, como Suíça, Ilhas Caimã, algum país aí, Malta, etc. Acho que isso tem que ser muito analisado. Mas também me mostra preocupação, porque, cara, a gente está vendo cada vez mais o governo tentando combater o que a gente está fazendo aqui. Tanto com o Tornado Cash, Apecoin, etc. Então, assim, de um lado ou de outro eles estão tentando atacar a gente, né? Não que a gente não ataque de volta, a gente faz isso toda hora na minha visão, mas são pontos a se preocupar até porque mostram mais insegurança para o ecossistema. E o que a gente mais precisa aqui dentro hoje é segurança do que a gente está fazendo, né? A gente vive num mundo rodeado de pessoas promovendo scam, promovendo pirâmide, promovendo retornos financeiros altos. Então, quem está aqui para construir o que a Yuga vem fazendo, não quero dizer que ela não possa mudar no futuro, mas vem construindo uma coleção, vem construindo um nome dentro do ecossistema, devia ser algo que fosse tratado com mais até um respeito, vamos dizer assim. Exatamente. Eu vi um tweet, alguém postou uma imagem que no ano passado, eu acho, a Janet Yellen, que é a ministra lá do Treasury americano, disse, esses criptos, nada está oferecendo risco ao sistema financeiro. Hoje ela já fala o contrário, ela fala, não, esses criptomoedas, esses projetos aí,
podem oferecer risco à estabilidade do sistema financeiro americano. Então é bem contraditório, inclusive eles estão olhando, vendo que, poxa, isso aí é uma parada real mesmo, vamos tentar morder ali, vamos tentar regulamentar, porque senão isso pode destruir a gente. Eu penso assim, não sei as pessoas. Curi, última notícia que você trouxe aqui. Agora você consegue pesquisar no Google qualquer endereço da rede Ethereum, é isso? Cara, essa semana foi bem intrigante pro Google, vamos dizer assim, né? Primeiro, saiu uma notícia falando que eles fecharam uma parceria com a Coinbase para a partir do ano que vem, não sei qual a data específica, eles oferecerem a possibilidade de você comprar o serviço de armazenamento em nuvem por meio de criptomoedas. Acho que é no primeiro trimestre. É no primeiro trimestre, eu acho. Boa. Que eu já achei muito massa, achei bem interessante, assim. Tá vindo as coisas, as criptos estão chegando aí, pô, a parceria com o Google, algo gigante. E logo depois saiu essa notícia também de que foi feita essa interação, esse tipo de parceria, vamos dizer assim. Não sei como funciona isso, mas onde você pode pesquisar o seu endereço, qualquer tipo de endereço 0x ali no Google, que ele retornaria a quantidade de if por trás. Eu confesso que eu testei aqui no meu computador, ainda não consegui, não sei se é algo que somente nos Estados Unidos está sendo feito, mas, pô, achei muito massa, cara. É muito massa, a gente está chegando num caminho, não tem mais volta, gente. Agora a gente não tem mais volta. O Google está fechando parceria com o cripto é porque a gente está realmente muito grande para ser calado. Exatamente. E é isso. Eu acho que é mesmo, realmente, é só nos Estados Unidos por enquanto, mas é bem provável que vá para o mundo inteiro. Mas, pessoal, com essa notícia aqui do Google, que foi uma notícia muito legal, a gente finaliza o episódio de hoje. Lembrando a todos que nada falado no episódio foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!